Olá, crianças! Boa tarde! Hoje nós vamos trabalhar com o nosso material didático e com a nossa cartola mágica. Crianças, ontem foi dia 8, hoje é dia... Tcharam! Dia 9 do 9, que é o mês de setembro de 2020. Ontem foi terça-feira, hoje é quarta-feira. Muito bem, então a prof já apresentou o dia de hoje e eu vou pedir para vocês pegarem o nosso material didático do Tony Itinerários. Vocês irão abrir aqui, ó, na página, na vivência 10, na página 128 e 129, certo? Nessa vivência, nós vamos estudar e conhecer um pouquinho sobre a cultura africana, né? Já que nós estamos estudando esses povos, estudamos os continentes. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho e conhecer sobre a capulana. Alguém aí sabe ou imagina o que seja uma capulana? Capulana é um tecido usado como roupa ou turbante. As estampas da capulana contam histórias. Esse tecido é oferecido como presente em momentos especiais. Então, aqui no nosso material, nós temos imagens, né, de mulheres que elas estão usando a capulana. Então, lembrando que a capulana é um tecido que pode ser usado como roupa ou como um turbante que as mulheres usam ali na cabeça, tá? Algumas mulheres também usam a capulana para carregar os seus filhos. Então, esse tecido não é um tecido simples, ele conta algumas histórias, né? Ele tem toda uma tradição desses povos africanos que acreditam que a capulana tem uma simbologia, né? Para eles, tá? Então, a prof vai explicar bem rapidinho, um pouquinho antes de falar para vocês o que tem que fazer, tá? A capulana é um tecido carregado de histórias, tá? É um pedaço de tecido muito colorido que encanta e desperta a curiosidade por onde passa. Tem as suas origens há alguns séculos no continente asiático. E ele chega na África, né, essa tradição, através de trocas comerciais, tá bom? Então, foi chegando ali a Moçambique esses tecidos através das trocas que foram feitas, tá? No decorrer dos anos, certo? Os anos da história, né? A nossa história indica que a capulana chegou na África pela primeira vez no século XIX ao século XX, pelas trocas entre os árabes e os povos que viviam ali na região. Na região de Moçambique, do Quênia, de Mombasa. Então, eles foram comercializando esse tecido através dessas trocas, tá? Vou falar mais um pouquinho aqui sobre a tradição desse tecido. Esses tecidos, eles são usados para cobrir o corpo das mulheres, por isso que elas usam como roupas, tá? Elas usam também de diferentes maneiras, porque elas podem usar como turbante na cabeça, né? Eles fazem uma amarração, que tem toda uma técnica para fazer. Algumas mães carregam seus filhos, então elas também fazem uma amarração para os filhos ficarem apoiados nesse tecido. Então, assim, elas usam no seu dia a dia, tá? Usam também em grandes cerimônias importantes, como casamentos, alguns rituais de iniciação, algumas cerimônias. Então,
em alguns momentos, eles têm a tradição, as mulheres, né, de usar esse tecido para a simbologia deles, tá? Essa capulana, ela também é chamada de pano em Angola, de kitenge ou chitenge na Zâmbia e também de canga aqui no Brasil. Algumas mulheres vão para a praia e elas usam esses tecidos que são mais coloridos, têm formas geométricas, são bem desenhadas. Elas usam como canga, como saída de praia, de piscina. Então também tem uma influência aí dos povos africanos, tá? Esses tecidos, né, como a prof já falou, eles são utilizados para carregar os seus filhos, para carregar trouxas, né, de roupas ou de alguns objetos. Então, assim, podem ser usados como toalha, como cortina, como pano de mesa. Então, tem vários modos de usar. Mais especificamente, lá na África, as mulheres usam como roupa e como turbante, tá bom? Então, a prof falou bem rapidinho, assim, pra gente conhecer e entender melhor o que é a capulana, tá? Mas assim, a prof vai ler uma curiosidade aqui, porque a capulana não é só um pedaço de tecido, né? Ele não é um simples pedaço de tecido. Ele simboliza o carinho e o cuidado que as mulheres têm com ele, né? Com esse tecido, porque elas têm várias histórias para contar, né? Tem alguns ritos, então tem toda uma simbologia diante desse tecido carregado de histórias, tá? Para as mulheres mais velhas, as mulheres casadas, a capulana, ela passa a ser um símbolo de riqueza. Elas são guardadas em malas de madeira, que muitas vezes recebem no dia do seu casamento. Então é um objeto assim de extrema importância, tem toda uma simbologia importante para as mulheres que são casadas, as mulheres mais velhas, tá? Elas passam a colecionar a capulana que recebeu de presente no dia do seu casamento e os restantes que poderá receber do marido como demonstração de amor, de cuidado e de vontade de ver a sua esposa sempre bela, tá? As capulanas, elas são usadas em ocasiões muito especiais, né? E ela tem a simbologia de mostrar que quem tiver a capulana é uma mulher muito rica e muito considerada diante da sociedade deles, né? Lá na África, tá bom? Então, a prof vai passar para vocês um link de um vídeo que vai explicar como são feitos e como são chamados esses tecidos que carregam essas histórias em várias regiões ali da África, até. Cada região, cada lugarzinho tem um tipo de tecido, tem um nome diferente e vocês vão ver nesse vídeo como são feitas pinturas também. Algumas pinturas são manuais, tá? Então assistam o vídeo e depois que vocês assistirem o vídeo, vocês vão criar uma releitura da capulana e colar uma foto dela para lembrar. Quem não conseguir, né, fotografar, não tem problema. Vocês podem pegar um pedaço, né, de folha sulfite ou de folha do caderno. Vocês vão fazer uma releitura de um desenho, né, de um tecido da capulana e vão colar nesse espaço aqui, tá bom? Esse foi a nossa atividade do nosso material didático, que nós conhecemos um pouquinho mais sobre uma cultura da África, tá? Que é um tecido que carrega muitas histórias, tá bom? Tchau, turminha! Até daqui a pouco a Prof. Dani vai voltar com mais uma atividade.